Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau, Anaíris. Estamos juntas para mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Estamos estudando a função sintática de alguns nomes. Aí fizemos, né, toda essa estratégia de relembrar as classes gramaticais até chegarmos em frase, oração, período, lembram? E, claro, hoje nós vamos falar dos termos essenciais da oração, focando no sujeito. Já falamos de sujeito e predicado, né, na sua essência, de forma superficial. Hoje a gente vai falar mais basicamente do sujeito, né? A oração e a sua estrutura básica, já sabemos que a oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo, né, que se forma em torno de um verbo ou locução verbal. A gente vai falar disso novamente. O sujeito, quem é o sujeito da oração e os tipos do sujeito, tá bom? Começando, né? Vamos relembrar aqui, né? Eu repeti o slide. A oração, como eu já disse, é todo enunciado que se organiza ao redor de um verbo ou locução verbal. Cacau, o que é locução verbal? É quando eu junto, né, dois verbos fazendo uma expressão com o valor de um só. Por exemplo, vou fazer, farei. Vou dizer, direi. No dia a dia, nós usamos muito o futuro composto. Ah, espera um pouquinho, que eu vou pegar. Aí que é a mesma coisa que pegarei. Então, pegarei, futuro, né, do verbo pegar, e vou pegar é a locução verbal, certo? Então, todo enunciado que se organiza em torno de um verbo ou locução verbal, nós chamamos de oração. Então, temos exemplos aqui, ó. Murilo brincou no parquinho. Eu coloquei aqui uma oração. Lembra por quê? Porque a quantidade de orações é determinada pela quantidade de verbos, tá certo? Hoje levarei Murilo ao parquinho. Ele brincará bastante. Aí eu coloquei duas orações porque eu tenho dois verbos, tá bom? Dois verbos, duas orações. E aqui, ó, amanhã, eu poderia ter colocado aqui uma locução, né? Vou levar, mas eu coloquei só o levarei. Levarei Murilo ao parquinho. Ele brincará com a Carol, porém, serei cuidadosa. Aí eu coloquei três orações porque eu tenho três verbos. Então, recapitulando, oração é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Quantidade de verbos determina a quantidade de orações, certo? Então, eu tenho assim, ó, de novo aqui o enunciado, mas aqui eu trago novamente outro exemplo. Ó. Crianças precisam de amor e disciplina. Disciplina. Crianças precisam de amor e disciplina. Né? Às vezes a gente ama tanto que é dar só amor e esquece de disciplinar. Então, é um princípio, né? O exemplo aqui é um princípio. Aí eu marquei aqui sujeito. Crianças é o sujeito desta oração. Por quê? Porque algo está sendo dito, algo está sendo declarado a respeito de alguém, representado pelo substantivo crianças no plural, tá bom? Então, sujeito e predicado, eu vou voltar aqui, eu só marquei o sujeito. Se eu tiro o sujeito, tudo que resta é o predicado. Né, que é tudo que se diz do sujeito. Então, olha só, sujeito e predicado são partes importantes, são partes essenciais, são partes primordiais na hora de constituir uma oração. Estão, olha só, intrinsecamente relacionados. Por quê? Se eu tenho um sujeito, o elemento, né, da oração, que algo vai ser dito sobre ele, e esse algo que é dito sobre ele é o predicado, então predicado e sujeito estão bem relacionados. Por isso que eu coloquei intrinsecamente relacionados um com o outro. O sujeito e o predicado encaixam-se na primeira categoria e, como o nome sugere, são indispensáveis. Cacau, que categoria? Bom, quando eu tenho a oração, eu tenho os termos essenciais, sujeito e predicado. Eu tenho os termos integrantes, que são os complementos verbais, tá bom? Veremos em outra aula. E eu tenho ainda os termos acessórios, que são aqueles que vêm realçar cada elemento, cada
parte deste sujeito. Então, é essencial sujeito e predicado, tá bom? Então, se eu digo crianças precisam de amor e disciplina, eu tenho um sujeito que eu posso especificar mais. Quando eu digo crianças, eu generalizo, né? Eu posso dizer assim, crianças crianças da escola tal, exemplo, estão precisando de mais disciplina. Então, quando eu digo da escola tal, eu já delimito, eu determino este sujeito, que é um termo acessório que se falará depois. Então, sujeito é o ser o qual se declara alguma coisa, lembrando que o sujeito também ele pode realizar uma ação, e o predicado é o que se declara do sujeito, tá certo? O dia está chuvoso. Sujeito é o dia, né? Está chuvoso é uma característica. Chuvoso é uma característica. Então, eu declaro para esse sujeito o dia, tá bom? Bom, chamamos de sujeito, nós já sabemos, o ser de quem se diz alguma coisa. Olha o exemplo aqui, ó. O avião decolou às 10 horas da manhã. Então, o sujeito aqui é o avião. Não é um ser vivo, né? Mas a gente tem aqui algo atribuído a ele. A gente tem aqui um verbo que a gente chama de nocional, um verbo de ação. Porque existem os verbos nocionais e existem os verbos de ligação que não tem nenhuma ação nele. Que são os casos, por exemplo, do verbo ser. Né? Eu posso dizer assim, ó, eu sou professora. Qual é a ação disso? Você pode até dizer assim, Cacau, mas tu estás ministrando a aula. Ministrar é outro verbo. Ministrar é um verbo nocional, um verbo de ação. Cacau ministra aulas. Naíris interpreta as aulas da Cacau. Interpretar é um verbo nocional. Agora, quando eu digo assim, ó, Naíris está movimentando as mãos, aí eu estou com o verbo aqui, ó, está, que é o verbo estar, né? Estar é um verbo de ligação. O movimentando aí é um verbo no gerúndio, que a gente já estudou, né? Formas nominais do verbo, com características de adjetivo, certo? Então, aqui eu tenho decolar, um verbo nocional. Bom, agora vamos para esses tipos de sujeito. Eu posso ter algumas classificações para esse sujeito, tá bom? Eles podem ser os sujeitos, né? Eu estou colocando aqui logo no plural. O sujeito pode ser, ou os sujeitos podem ser simples, composto, indeterminado, oculto e oração sem sujeito. Gente, sujeito oculto também é chamado de sujeito elíptico e também de sujeito simples em algumas gramáticas. E eu já direi por quê, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, Pedro é um bom garoto. Sujeito é o Pedro. O Pedro é um bom garoto. O que se diz do Pedro? É um bom garoto. Se eu tiro é um bom garoto, resta Pedro, sujeito da oração. Um enunciado estruturado em torno de um verbo, ok? Vamos para o tipo de sujeito. Sujeito simples é aquele que possui somente um núcleo. O que é núcleo? Já estudaram aí na geografia o núcleo da célula? Né? O núcleo é a parte mais importante, é a parte fundamental, por isso que é chamado de núcleo. Quando falamos núcleo, logo pensamos em centro. Então, o núcleo do sujeito é a palavra mais importante que existe dentro do sujeito. Então, é aquela palavra que você identifica dentre outras presentes lá. Lembra que eu falei assim, ó, os alunos da escola tal? Eu determinei da escola tal, mas a parte mais importante dessa construção, os alunos da escola tal alunos, não foi nem aluno, né? Foi crianças. E tanto faz. Os alunos ou as crianças. Então, eu posso dizer assim, ó. Minha blusa de tecido é vinho. Que mais? Nova. De bolinhas brancas. Está na tinturaria. Olha só. Minha blusa, vinho, de tecido, nova, de bolinhas brancas. Aí são determinantes. Mas o que está mesmo na tinturaria, no caso dessa construção? Blusa, que é a palavra mais importante. Por isso que a gente fala que o núcleo do sujeito simples é só uma palavra. Porque eu posso ter mais de uma palavra dentro de um sujeito. Ah, Cacau, mas você acabou de falar, né? Minha
blusa, vinho, nova, né, de tecido, nova, de bolinhas brancas. Essas palavras, elas são os adereços, né? São as palavras que a gente chama de termos acessórios, que só determinam, que vão especificar mais o elemento, no caso, o sujeito. Agora, quando esse sujeito tem dois núcleos, aí no caso ele terá duas ou mais palavras importantes, tá certo? Então, olha aqui um exemplo de sujeito simples. Pedro é um bom garoto. Sujeito simples por quê? Só é formado por um núcleo. Aqui não existe nenhum determinante. Eu poderia colocar assim, ó, aquele garoto chamado Pedro. Aí eu teria umas palavras para realçar, para especificar mais ainda quem é o sujeito, tá certo? Agora, o composto é aquele que possui mais de um núcleo. Eu falei dois ou mais de um. Ou ele pode ter dois, três ou até mais, certo? Observe esse exemplo aqui, ó. Eu e meus amigos fomos ao cinema. Tá certo? Há dois núcleos. Verdadeiramente, de verdade, quem foi ao cinema? Eu, amigos, tá bom? Amigos. Agora eu tenho aqui, ó, meus e. Então, a palavra mais importante, as palavras no caso, eu e amigos, é a essência. Não, mas se eu tirar meus amigos vai ficar estranho. Vai, claro. Nesse caso, eu poderia até dizer que esse meus amigos aqui poderia também fazer parte do núcleo, mas a gente entende, acompanha o raciocínio dos gramáticos, que o sujeito composto eu vou ter núcleos, ou seja, palavras importantes, tá? Oculto, que eu já falei que pode ser elíptico, né? Ele não está claro na oração, ele não aparece, mas ele será identificado por meio de pistas, que no caso nós temos que observar a desinência, ou seja, a terminação verbal. Olha só. Acordei feliz. Se eu cheguei aqui, oi, Chuchus, acordei feliz. Quem que acordou feliz? Aí você olha para desinência aqui desse verbo, né? Ó, terminação do verbo acordar, ó. Acord, que é o radical. Primeira pessoa, eu acordei. Segunda pessoa, tu acordaste, que ainda está no pretérito. Ele acordou. Nós acordamos, vós acordais, eles acordaram. Então, por essa desinência aqui, ó, se refere à primeira pessoa do singular. Aí você já sabe. O eu. Falou bastante ontem. Quem? Ele. Aí, nesse caso, a gente chama de sujeito oculto, porque não está claro na oração, mas é identificado por conta dessa desinência verbal, tá? Nesse caso aqui, eu falei o pretérito perfeito do modo indicativo. Quando que o sujeito é indeterminado? Ele não é oculto, ele é indeterminado. É aquele que também não aparece, tá, de forma clara, somente se relaciona a dois casos específicos. Então, presta bem atenção. Se eu disser assim, estudaram para as avaliações. Você pode até dizer, Cacau, mas aqui não cabe o eles? Eu vou te responder que sim, cabe. Então, ele não pode ser oculto? Não. Por quê? Porque quando o verbo está na terceira pessoa do plural, ele não se refere a nenhum, e não se refere a nenhuma palavra, ou seja, não tiver aqui, ó, eles estudaram, ou os alunos estudaram, enfim. Não tiver nenhuma palavra já mencionada na oração, eu vou chamá-lo de sujeito indeterminado. Muito embora caiba a terceira pessoa, né? O pronome na terceira pessoa, no caso, eles. Certo? Então, quando estiver sozinho, sem nenhuma palavra mencionada, eu vou chamá-lo de indeterminado. São só dois casos, né? Esse é o primeiro caso e o segundo é esse aqui, ó. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, acompanhado do se. Olha aqui, ó. Necessita-se de jogadores mirins. Então, quando que o sujeito é indeterminado? Verbo na terceira pessoa do plural ou do singular mais o se. Verbo na terceira pessoa do singular plural ou no singular mais o se. Gravou essas duas, o restante é oculto. Ok? Claro, se não tiver nenhuma, no caso aqui eu vou voltar para você ver,
Nenhuma palavra aqui. Se tivesse eles estudaram, aí seria sujeito simples. Mas se tiver estudaram. Quando dizem assim, ó, assaltaram a agência do banco tal na cidade X. A gente sabe, né? Assaltaram, foram os bandidos, mas ninguém sabe quem foram os bandidos. Por isso que ele é indeterminado, né? Alguém esteve aqui. Presta bem atenção. Alguém é pronome, pronome indefinido. E o pronome não pode ficar no lugar do nome? Pode. Então, alguém esteve aqui. Quem esteve aqui? Aí, se você pensar assim, eu não sei. Sujeito indeterminado. Não. No caso do contexto da história, é alguém que você não sabe. Mas alguém dentro de uma construção oracional é sujeito simples, tá bom? Gente, você pode até perguntar para mim, Cacau, mas por que sujeito é inexistente se sujeito é um termo essencial da oração? Boa pergunta. Pode passar isso na sua cabeça? Claro. No caso de sujeito inexistente, eu terei verbos que não vai fazer referência a nenhuma pessoa do discurso. Ou seja, o predicado não faz referência a ninguém. Olha o exemplo aqui, ó. Choveu muito ontem, e é verdade. Choveu muito ontem. Mas essa declaração aqui não está se referindo a nenhuma pessoa, a nenhum ser, a nenhum eu, a nenhum tu, a nenhum nós. Até porque verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais, então o sujeito é inexistente. Outro caso, trovejou bastante, nevou bastante, geou bastante, ventou muito forte. Verbos que indicam fenômenos da natureza, sujeito inexistente. Outro caso, já falamos inclusive disso aqui, verbo haver, no sentido de existir, tá certo? Sujeito inexistente. Mas se eu colocar o verbo existir, aí o sujeito, tá? Ele não é inexistente. Então, há garotos jogando bola no pátio, tá bom? Sujeito inexistente quando o verbo haver estiver no sentido de existir. Outro caso, olha outro exemplo. Verbo haver, indicar ideia de existir ou noção de tempo. Verbo haver no sentido de existir ou de noção de tempo, aí ele é inexistente. Olha o exemplo aqui. Há 2 meses não visito meus avós. Quando você diz assim, há dias, há tempos, aí o verbo haver está dando noção de tempo, então ele também é impessoal, tá bom? Outro caso, verbos fazer e estar indicando tempo ou clima, tá? Faz alguns anos que mudei daquela cidade, significa que passaram-se alguns anos, tá bom? Outra coisa, verbos impessoais só se apresentam na terceira pessoa do singular. Então, eu não posso dizer assim, fazem alguns anos. Jamais, tá bom? Eu posso dizer, passaram-se alguns anos, mas fazem, está errado. Então, faz um dia, faz 2 dias, faz 10 dias, faz 50 dias, faz anos. Sempre o verbo no singular, tá bom? Com o verbo ser, indicando data e hora. São 10 de outubro, tá bom? Que mais? É aquele que o predicado não faz referência, você já sabe. Eu posso usar o verbo ser indicando data, hora e distância, tá certo? Bom, hoje nós vimos os tipos de sujeito. Já sabemos que o sujeito é um dos termos essenciais de uma oração. Mas vimos também que ele pode ser simples quando ele só apresenta um núcleo, composto quando ele apresenta 2 ou mais núcleos, indeterminado em 2 casos, verbos na terceira pessoa do singular, mais o se ou na terceira pessoa do plural, claro, sem nenhum elemento acompanhando esse verbo. Vimos também sujeito inexistente, que acontece quando eu tenho verbos que indicam fenômenos da natureza. Trovejar, ventar, relampear, tá? São verbos que não se referem, a declaração se apresenta, mas não para nenhuma pessoa do discurso, né? Ela não se refere ao eu, né? Não se refere ao tu. Né? Quem é o eu? Primeira pessoa. Quem é o tu? Segunda pessoa. Verbos que indicam fenômeno da natureza. E ainda vimos o verbo haver, no sentido de existir ou indicando tempo. Verbos fazer e verbo estar
também indicando tempo. Verbo ser, indicando tempo, indicando data, indicando hora, também é verbo impessoal, tá bom? E claro, sempre se apresentam na terceira pessoa do singular. Se você está pensando também em fazer concurso público, esta aula vai ajudar muito. Existem muitas questões acerca de sujeito predicado que se apresentam em provas de concurso. Compliquei?